Se eu te fizesse uma oferta agora entre ganhar R$1 milhão hoje ou ser consistente no mercado para sempre, qual dessas opções tu escolheria? Ser consistente no mercado, né, cara? Claro. Por quê? Porque com essa habilidade tu conseguiria chegar nesses 1 milhão e ainda passar desse valor com folga, né? Pra gente ser consistente no mercado, nós precisamos acertar sempre. Consistência tem a ver com não ter erros. E é por isso que nesse vídeo eu vou falar sobre os 3 principais erros que os traders iniciantes cometem. Então presta atenção para te nunca mais cometer nenhum desses erros. Bora pro conteúdo. Swing trade em altíssimo nível, cara. Muito bem, seja muito bem-vindo. Aqui quem fala é Fabrício Lawrence, analista certificado de investimentos. E se tu tá procurando por um lugar para aprender sobre trade ou investimentos, tu tá no lugar certo. Aqui todos os domingos eu faço um conteúdo às 14 horas para te ajudar a ser lucrativo e consistente no mercado. Então eu te convido a inscrever aqui embaixo, acionar o sininho para receber sempre todos os conteúdos. Vamos falar aqui sobre os principais erros que os traders iniciantes cometem e que os traders profissionais nunca mais cometem, cara. Existe uma questão muito importante na consistência, que é entender o que é a consistência. A consistência é a forma que a gente opera no mercado sem produzir nenhum tipo de erro. É a forma em que a gente sabe o que fazer sempre. Chega um momento na carreira de um profissional que ele para de cometer alguns erros banais, certo? Mas a gente tem que entender também que, como todo profissional que está começando no mercado, ele comete alguns erros, faz parte da curva de aprendizagem. E aí eu quero te propor uma reflexão. De todos os erros que tu comete até hoje, qual é aquele que tu não quer mais cometer? Que tu segue errando, mas tu não quer mais cometer nunca mais? Coloca aqui embaixo nos comentários porque eu quero saber que tipo de erro que tu tá cometendo e aquele erro que tu nunca mais quer cometer. Então vamos lá, vamos para os 3 erros. E olha só, cara, o terceiro erro certamente é o mais importante de todos os erros. Então assiste até o final porque esse tu não pode deixar de entender. Primeiro erro que todo trader iniciante comete. O trader entende o setup, ele entende a estratégia e aí ele passa a operar toda vez que aquela estratégia aparece no gráfico. Apareceu, vamos supor aqui que o trader entende que, cara, agora eu vou operar somente a compra de fundos dentro de uma tendência de alta. Pô, belo sistema, cara, belo setup. Esperar o mercado entrar numa tendência de alta, esperar ele marcar fundo e aí comprar esse fundo. E aí ele coloca isso dentro da caixa de ferramenta deles, só que ao invés dele ser exigente no que é um fundo, ele entender exatamente o que é um fundo, ele vai lá e opera qualquer sinal. Repara nisso aqui, cara. Olha só, nós temos aqui um papel em tendência de alta, justamente o que o trader se propôs a fazer, né? Comprar somente papéis em tendência de alta. Aí ele se propõe a comprar fundo. Só que ele não utiliza critérios claros, ele não utiliza ferramentas claras e aí ele aceita qualquer sinal de fundo. Olha só, aí aqui marca um fundinho, mas olha esse candle, cara, é um candle pequeno, um candle de dúvida, sem marcação de força, aí ele vai lá e opera isso, aí toma um stop. Não é esse tipo de sinal que um trader precisa operar, não é esse tipo de sinal que um trader tem que operar. Um trader tem que operar um sinal forte. Tu já viu aquele filme Sniper Americano? Cara, filmaço com Bradley Cooper, mostra a história, uma parte da história de um sniper. E o trader é exatamente um sniper. Tem uma cena do filme, não é spoiler nem nada, tá? Mas tem a cena de um filme em que o sniper, ele fica parado aqui com o rifle dele durante horas e mais horas e mais horas no deserto, batendo vento, na pior dos cenários possíveis. E ele fica aqui, ó, com o rifle dele, esperando o alvo dele. Tá? Só que o alvo dele não vem, simplesmente não vem. Passa 1 hora, passa 2 horas, passa 3 horas e ele fica aqui, ó, parado, cara, com o olho na mira, parado, esperando e o alvo nunca vem. O que acontece? Ele pega a arma dele, coloca nas costas e vai embora sem ter dado um único tiro. Isso é o que o trader deve fazer. Ele deve entender exatamente o sinal que ele precisa operar e não sair atirando que nem o louco, tentando matar todo mundo. Não, cara. Ele vai ficar paradinho aqui, ó, ele sabe exatamente qual é o sinal de trade que ele tem que fazer e ele vai esperar com muita paciência e também com muita precisão qual é o sinal que ele vai operar. E se não aparecer aquele sinal, ele vai guardar o rifle dele, que no caso do trader é o mouse, e vai embora sem gastar os cartuchos, que no nosso caso é o dinheiro. O trader profissional, ele é um sniper,
ele sabe o momento de atirar e sabe qual é o sinal certo de operar. Estabelecer regras objetivas e não aceitar qualquer sinal. Aceitar somente sinais claros, cara. Segundo erro que os traders iniciantes cometem, tá dentro de um sinal que é muito bom, mas assim, ó, extremamente confiável. É um sinal em que a gente consegue pegar muita grana, mas infelizmente poucos traders conhecem e acaba colocando a culpa no sinal. Eu tô falando aqui de rompimentos. Operar rompimentos esticados. Eu percebo que esse é um dos principais erros, um dos mais clássicos do trader que está buscando dinheiro dentro do mercado. Ele vai e espera o mercado produzir um rompimento esticado e quando o mercado já não aguenta mais subir, ele vai lá e compra. O mercado sobe, 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 sobe. Aí depois de subir muito tempo, depois de chegar lá no patamar de romper, o trader iniciante vai lá, não, espera por mim, tenta pegar aquele sinal e o sinal está todo esticado, ele vai lá e compra o topo. E a partir daquele momento o mercado começa a rasgar para baixo. Então, identificar o que é um rompimento verdadeiro e o que é um rompimento que tem maior propensão de ser falso. Olha só, vem aqui comigo. Temos aqui na tela alguns dias do mini índice, tá? Gráfico de 15 minutos, cada barra representa 15 minutos. Temos aqui o mini índice, um ativo que muita gente gosta de operar. E aqui a gente tem vários exemplos de rompimentos. Vários, olha só. Temos um rompimento aqui nessa barra, temos um rompimento aqui, a gente poderia entender um rompimento dessa maneira, temos aqui um rompimento também, temos aqui um rompimento, repara como os rompimentos aparecem, só que não são todos os rompimentos que a gente opera, claro, né? Nós temos critérios que definem o que é um bom rompimento, do que é um rompimento que tende a ficar esticado e, portanto, falso. Lembra que o trader profissional é um sniper, ele não vai ficar operando tudo que vem pela frente que nem um gazé. Ele vai esperar os melhores sinais. E tem um sinal de rompimento, tem um indicador que eu utilizo aqui no rompimento, que ele me diz se o rompimento tem mais propensão de ser falso ou não. Repare que esse rompimento aqui, o primeiro dele, não deu em nada. O mercado ficou andando de lado aqui por várias barras até que ele começou a andar. Esse aqui também, o mercado não deu em nada, ficou andando de lado, de lado, de lado, de lado, depois começou a andar um pouquinho. Esse aqui é a mesma coisa. O que esses 4 rompimentos têm em comum que produziram uma movimentação lateral depois que ele aconteceu? Eu uso esse indicador aqui, ó. Esse cara aqui, ele me diz se o rompimento que eu estou operando tem mais propensão de ser verdadeiro ou falso. O LS Volatility. Esse indicador é um indicador que me diz se o rompimento está esticado ou não, tá? De uma forma bastante simplificada, se o LS Volatility, se esse indicador estiver acima dessa linha referencial aqui de 30, significa que os preços estão muito distantes da média e, portanto, o mais provável depois é que os preços cheguem até a média. O LS Volatility é um indicador de descanso. Se o indicador estiver muito lá em cima, significa que o papel está cansado e provavelmente ele vai voltar para a média para descansar. Repara, o indicador está lá em cima, o papel está esticado, ele volta na média. Aqui, ó, o indicador estava bem pertinho dos 30, ele até chegou a subir um pouquinho, mas depois voltou. Aqui é a mesma coisa. Então, saber identificar um rompimento falso não é difícil, cara, não é difícil. Olha para o LS Volatility. Claro, existem outros critérios para entender o que é um bom rompimento. E esse sinal ele é muito bom mesmo, porque ele produz movimentos muito longos, o que dá para a gente fazer muita grana. E eu quero que tu entenda esse rompimento, esse sinal com muita clareza. Por isso eu vou deixar um card aqui em cima, tá? Que é um vídeo bem explicativo da melhor forma para buscar rompimentos que são propensos a serem verdadeiros e que dá pra gente fazer muita grana, então assiste ele depois. E o terceiro erro que os traders iniciantes infelizmente cometem com muita frequência e que nenhum trader profissional comete e que é super importante, que determina o trader profissional do amador e que faz os traders serem consistentes no mercado: controle de risco. Controle de risco. Cara, controle de risco é o que tem de mais importante dentro do operacional de um trader. Um trader que não sabe analisar o mercado, mas que tem um bom gerenciamento de risco, consegue fazer dinheiro no mercado. Agora, um trader pica, um trader foda, um trader que sabe tudo de análise, mas não tem gerenciamento de risco, esse cara não consegue fazer dinheiro no mercado. Não consegue. Pode espernear, pode fazer o que quiser. Ele não vai conseguir. Tenha um gerenciamento de risco. E o que eu tô te falando assim não é ter um stop. Eu já sei que tu sabe que todo trader precisa ter stop, precisa ter um plano de saída. O que eu tô te propondo aqui é um passo a mais.
é tu ter um plano de gerenciamento de risco, um plano de voo. É tu saber o que fazer quando o avião estiver lá em cima e a turbina 1 falhar. Tu saber o que fazer, que botão eu aperto. O que eu tenho que fazer aqui, cara? Tu não vai deixar pra saber o que fazer no momento que isso acontecer com um voo lá em cima, né? Ah, o que eu tenho que fazer agora que a turbina 1 falhou? Vamos ver, deixa eu abrir o meu livro, o meu manual aqui. Tem que apertar... Não, tu não vai fazer isso, né, cara? Antes de sair da pista, tu já vai saber de cabo a rabo o que fazer. Ó, turbina 1 falhou, tem que ligar esse botão, o motor 2 ainda funciona, então ainda a gente consegue planar pro aeroporto mais perto e assim tu vai fazendo o que o manual determina com o teu conhecimento já prévio. Tu já estabeleceu o plano. E é isso que a gente tem que fazer no gerenciamento de risco também. Qual é o plano que tu tem de gerenciamento, cara? Define um plano. Pô, Lores, eu entro com 0,5% de stop em cada operação, então eu não tomo stop superior a 0,5% em cada uma das operações que eu entro e eu não perco mais do que 6% no mês. É isso, cara. Se eu perder mais do que 6% ao mês, eu paro de operar, eu vou ter que reavaliar o que eu estou fazendo, vamos ver se está tudo certo, se o problema é o sistema ou o problema é o mercado, e dependendo do que for, eu vou ter que tomar algumas medidas, de repente diminuir a mão, de repente buscar outras estratégias, de repente dar uma segurada, porque meu psicológico não está muito legal naquele momento, estou vendo que eu estou entrando em sinais que eu não deveria. Então, a partir de um plano, tu consegue saber se tu está indo de acordo com o plano ou não e se tu tem que fazer alguns ajustes. Mas sempre ter um plano sobre gerenciamento de risco é extremamente importante. Eu não diria nem importante, é fundamental para ser consistente no mercado, não cometer mais esse erro. Eu separei esses 3 erros para te não cometer mais nenhum deles. Eu percebo que eles são erros bastante frequentes dos traders iniciantes. Agora, curte aqui embaixo se tu comete algum desses 3 erros. Curte aqui embaixo para eu saber que tu não vai mais cometer nenhum deles. E olha só, cara, eu separei também uma playlist aqui super especial com conteúdos extremamente necessários que tu precisa saber para operar o mercado de forma consistente, tá? Então assiste lá e eu te vejo lá. Até mais!